Emplacamento de tratores e maquinários agrícolas, um tema que está causando repercussão aqui em nossa região, principalmente por termos uma área agrícola muito avançada e essa questão de rodovias aqui também. Aqui no estúdio, o presidente do Sindicato Rural de Juí, Hércio Aikoff, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juí, Carlos Karlinski. Começamos aqui pelo presidente Hércio Aikoff, Sindicato Rural. Essa questão nas últimas horas tivemos desdobramentos, inclusive já o CONTRAN mudou alguma situação, mas que ainda continua essa determinação de emplacar maquinários. No entanto, a resolução que entrava em vigor dia 1º de junho foi suspensa, presidente Hércio. Na realidade, no dia de ontem, me parece aí que foi suspenso esse projeto de emplacamento, de obrigatoriedade de emplacamento dos tratores no nosso estado e todo o Brasil. Eu acho que é uma medida importante, uma medida correta, porque eu acho que isso ia trazer uma grande confusão no meio rural com o emplacamento de tratores, que se vocês analisarem bem, o trator, por exemplo, ele não participa do trânsito, ele não está intervindo no trânsito. E com o emplacamento de maquinário, além dos custos, além do prejuízo que ia trazer para a agricultura, ia trazer um grande transtorno também para o trânsito dos nossos asfaltos, das nossas estradas e da nossa cidade. Essa medida, no seu entendimento, inviabilizaria ainda mais a atividade agrícola em meio a tantas, né? Ontem nós debatíamos aqui sobre a elevada carga tributária que já incide sobre todos, pessoal, tanto que atua na cidade quanto no interior, e seria uma medida que causaria mais dissabores ainda. Realmente, o agricultor, vocês podem ver que ela vem carregando um monte de compromissos, além de ter que produzir, por exemplo, os encargos, os custos de produção são muito altos hoje, e o agricultor encontra grande dificuldade. E aí, por exemplo, o governo lá vem com a medida dessas aí, que custaria para o produtor, por exemplo, emplacamento de trator, custaria mais do que o juro que ele vem pagando para o próprio financiamento do maquinário. Isso o agricultor não suporta mais, né, Leandro? Porque tem inclusive uma questão. Semana passada o presidente da FETAG, Elton Weber, comentou aqui que se for emplacado um trator, colocar itens de segurança, tudo, isso pode chegar a R$ 1.500, por exemplo, por maquinário. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Carlos Karlinski, também aqui presente. Ontem, a FETAG repassou uma nota cancelando o movimento do dia 28, Karlinski, justamente porque essa resolução estaria suspensa. Bom dia. Na verdade, nós tivemos várias ações nesse sentido, desde que a resolução foi, digamos, tomando conhecimento, né? Colocando que no país nós vivemos muito de legislações, muitas delas boas e outras nem tanto, né? Colocar que, por exemplo, na década de 60, nós como agricultores entramos no cenário pelo nosso chamado Estatuto da Terra, depois Estatuto do Trabalhador Rural. Então tem legislações que nós conquistamos, são importantes, e outras temos que acompanhar no sentido até de fazer a reformulação, a adequação. Seria um retrocesso na sua avaliação, no seu entendimento, esta medida do CONTRAN? Na verdade, quando eu estava na FETAG, isso na década de 90, nós já fizemos reuniões porque já multavam tratores na região de Santa Cruz e tal, né? Então essa resolução do Conselho Nacional do Trânsito, foi feita a gestão. Por exemplo, o Denatran do Estado aqui, inclusive a FETAG fez uma reunião com eles, e eles colocaram inclusive da impossibilidade de fazer, da operacionalização disso. Nós não temos estrutura para isso. Mas a nível nacional, o Denatran continuava resistindo. Então ontem, até em função da mobilização do Grito da Terra, que o pessoal está em Brasília, fizeram essa reunião, e o presidente do Denatran se comprometeu a emitir uma nota técnica suspendendo o vigor disso, essa legislação, para o maquinário do meio rural. Por hora é um compromisso verbal, presidente Karlinski. Isso que é importante colocar, Karlinski, que não há nada concreto ainda. Ainda está valendo essa questão do dia 1º de junho? Na segunda-feira, esse é o compromisso do presidente do Denatran emitir essa nota técnica. Próxima. Mas o próprio presidente da FETAG coloca que precisamos aguardar, digamos, o escrito, né? Mas, a princípio, como teve esse compromisso por parte do presidente do Denatran, a mobilização, aquela que aconteceria em 14 regiões do estado, dia 28,
ela foi suspensa para... Diz aqui, presidente Karlinski, a informação da FETAG, que o Denatran responsabilizou-se por elaborar uma nota técnica para esclarecer as dúvidas e, ao mesmo tempo, simplificar a normatização para melhor interpretação. Por isso, esse movimento do dia 28 foi cancelado. Aliás, o presidente Elton Weber comentou também que as entidades agrícolas não são contrárias a itens de segurança, principalmente os maquinários, que é importante, mas não dessa forma como estava, de emplacar e tudo mais. Na prática, existe uma questão que foi levantada já há mais tempo, a preocupação, por exemplo, o nosso maquinário, ele não tem um documento. Então, a partir de agora, já as próprias empresas, as indústrias vão ter um certificado, que eu acho que isso resolve, digamos assim, até por uma proteção de roubo, essas coisas aí. O Brasil é grande, tem suas fronteiras agrícolas enormes aí, mas digamos assim, e aí uma questão que acho que é importante ressaltar, Ijuí é rico em água e é rico em rodovias. Isso para nós, o Erso acompanhou também uma reunião com a própria polícia rodoviária, quando a gente tem as safras. Então o escoamento aqui, a produção. Essa questão, por exemplo, em muitos municípios do estado, do país, talvez em regiões, nem seja tão sentida. Mas para nós aqui, então nós temos sempre essa preocupação, o próprio agricultor angustiado quando chega a época de colheita, né? E essas resoluções aí, na verdade, são feitas Brasília, feitas em gabinete, né? Muito fora da nossa realidade. Descontextualizadas. Isso é uma questão que essa resolução não foi discutida, inclusive com os segmentos agrícolas, a grande reclamação. Você pode participar aqui do assunto, pelo Twitter, @Rádio Progresso, facebook.com/rpm690 ou mensagem 994174492 ou pelo 3332-9999. Estamos falando aqui sobre emplacamento de maquinários agrícolas. Presidente do Sindicato Rural, Erso Aikoff. Essa questão que o senhor colocou no início, e aí os agricultores há poucos dias também entraram em contato conosco. Se emplacar um trator, então pode significar que o trator pode circular na pista de rolamento, uma rodovia a 20 por hora, imagino que ficaria o trânsito. Então tem esse entendimento também. Certamente, Jonas, com a regulamentação dos tratores, eles ficam aptos a transitar em qualquer rodovia na pista de rolamento. Por exemplo, hoje o produtor respeita, anda pelo acostamento, conversa com o policiamento, sinaliza bem as máquinas para transitar, mas se for legalizado, por exemplo, aí o produtor certamente vai usar toda a pista de rolamento, vai usar todo o ele tem direito para transitar. Isso vai causar um transtorno muito grande para o trânsito da nossa região. Por isso que eu digo, eu acho que as pessoas que fizeram esse projeto, que os parlamentares que fizeram esse projeto, eles não estão analisando o que poderia causar de transtorno para o trânsito se for aprovada essa lei de emplacamento de tratores. Poderiam flexibilizar isso aí, ter um pouquinho de bom senso. Porque a questão é a seguinte, parece que aí seria... Karlinski, eu gostaria que o senhor também comentasse, se essa lei entrar em vigor, todos os tratores terão que ser emplacados ou só aqueles que circularem por vias estaduais, federais ou municipais? Todos. Inclusive o maquinário que está lá no fundo de uma granja, e aí entraria o custo da adequação disso. Bom, vai haver fiscalização nesse sentido, também é difícil, mas digamos também, assim... Por exemplo, aqui a Polícia Rodoviária Federal ia fiscalizar... Mas uma vez a legislação sendo implementada, digamos assim, corremos... Muitas vezes o pessoal usa do bom senso. Eu só gostaria de, além dessa questão do emplacamento, mas de agregar... Ninguém quer, nós fizemos todo um trabalho para evitar acidentes, né? E aí uma reflexão que nós teríamos que fazer na nossa região, as nossas rodovias do jeito que estão, não tem acostamento, não tem condições, por exemplo, a vegetação está tomando conta das rodovias. Então essa questão para Ijuí, para a região, é um assunto que a própria Ramuplan tem feito um debate, nós vamos ter que rever uma série de questões. Por exemplo, nós não temos vias alternativas, inclusive para um trânsito com mais segurança, né? Então, acho que está se levantando várias questões aí. E, é claro, felizmente, eu acho que houve esse bom senso digamos assim, produzir uma nota técnica suspendendo essa questão dessa exigência. Mas a questão
do transporte das nossas safras, é uma discussão que nós vamos ter que olhar com atenção. Inclusive com o ingresso, à medida que, por exemplo, o maquinário todo esse estivesse em condições de trafegar por essas pistas de rolamento, isso acarretaria até mesmo em danos para a própria malha asfáltica com o decorrer do tempo, não é, presidente Jefferson Aikoff? Certamente, com essa medida, por exemplo, entrando em vigor, ia atrapalhar toda a nossa produção, ia atrapalhar todo o movimento da nossa região, ia causar um caos. Eu acho que estão mexendo numa coisa errada. A agricultura vem se transformando num negócio importante para a nação, vem produzindo aí, vem ajudando a nação a crescer, e agora eles criam essas medidas aí que vêm contrário à produção, penalizam a produção, e o agricultor está cansado disso aí. Eu acho que eles deviam fazer o seguinte: pelo mínimo, deixar o produtor trabalhar, deixar o produtor quieto. E o negócio do trânsito, nós estamos conversando com as autoridades do trânsito, a Polícia Federal, a Polícia Estadual do Trânsito, e nessa safra mostrou bem que nós conversamos antes da safra, já que a nossa região é uma região totalmente agrícola, nós precisamos das estradas, e funcionou muito bem, não foi causado nenhum acidente na região. Muito bem. Agradecemos então o presidente do Sindicato Rural, Hércio Aikoff, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Carlos Karlinski. É um tema que nós vamos acompanhar, voltaremos a conversar também, se o Karlinski falou, trabalhar também vias alternativas, porque essa questão da agricultura continua.